A história dos videogames começou nas décadas de 1950 e 1960, quando cientistas da computação começaram a projetar jogos e simulações simples em minicomputadores e mainframes. Spacewar foi desenvolvido por estudantes amadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, em 1962, sendo um dos primeiros jogos desse tipo para uma tela de vídeo. O primeiro hardware de videogame para o consumidor foi lançado no início da década de 1970. O primeiro console de videogame doméstico foi o Magnavox Odyssey, e os primeiros jogos de arcade foram Computer Space e Pong. Após suas adaptações para consoles domésticos, inúmeras empresas surgiram para replicar o sucesso de Pong, tanto nos arcades quanto em casa, clonando o jogo, o que causou uma série de ciclos de expansão e declínio devido à saturação do mercado e à falta de inovação. Em meados da década de 1970, microprocessadores programáveis de baixo custo substituíram os circuitos lógicos discretos transistor-transistor dos primeiros consoles, e os primeiros consoles domésticos baseados em cartuchos ROM chegaram ao mercado, incluindo o Atari Video Computer System, VCS. Aliado ao rápido crescimento da era de ouro dos jogos de arcade, como Space Invaders e Pac-Man, o mercado de consoles domésticos também prosperou. A crise dos videogames de 1983 nos Estados Unidos foi caracterizada por uma enxurrada de jogos, muitas vezes de baixa qualidade ou clones, e o setor passou a enfrentar a concorrência de computadores pessoais baratos e novos tipos de jogos desenvolvidos para eles. A crise levou a indústria japonesa de videogames a assumir a liderança do mercado, que havia sofrido apenas impactos menores. A Nintendo lançou seu Nintendo Entertainment System nos Estados Unidos em 1985, ajudando a reerguer o setor de videogames em declínio. O final da década de 1980 e o início da década de 1990 foram marcados pelos avanços e pela padronização dos computadores pessoais, bem como pela acirrada competição entre a Nintendo e a Sega no mercado de consoles nos Estados Unidos. Os primeiros consoles portáteis de videogame de grande porte surgiram na década de 1990, liderados pelo Game Boy da Nintendo. No início da década de 1990, os avanços na tecnologia de microprocessadores possibilitaram a renderização gráfica poligonal 3D em tempo real em consoles de jogos, bem como em PCs por meio de placas de vídeo. A mídia óptica, via CD-ROM, começou a ser incorporada em computadores pessoais e consoles, incluindo a então incipiente linha de consoles PlayStation da Sony, expulsando a Sega do mercado de hardware de consoles e diminuindo a influência da Nintendo. No final da década de 1990, a internet também ganhou ampla popularidade entre os consumidores e os videogames começaram a incorporar elementos online. A Microsoft entrou no mercado de hardware de consoles no início dos anos 2000 com sua linha Xbox, temendo que o PlayStation da Sony, posicionado como um console de jogos e dispositivo de entretenimento, substituísse os computadores pessoais. Enquanto a Sony e a Microsoft continuaram a desenvolver hardware com recursos de ponta comparáveis aos de consoles tradicionais, a Nintendo optou por se concentrar em jogabilidade inovadora. A Nintendo desenvolveu o Wii com controles sensíveis ao movimento, o que ajudou a atrair jogadores não tradicionais e a reafirmar a posição da Nintendo na indústria. A Nintendo seguiu esse mesmo modelo no lançamento do Nintendo Switch.